Pare agora. Silencie tudo ao seu redor, e ouça apenas a minha voz. O que vou revelar nestes próximos minutos não é uma simples oração. É a ativação de um poder que dorme dentro de você. Um poder que foi deliberadamente suprimido. Se a sua alma está pronta para despertar e reivindicar a sua herança divina, dê o seu like neste momento. Não como um gesto automático, mas como um selo. Um sinal de que você concede permissão para que esta verdade entre e transforme a sua realidade para sempre. Com o seu consentimento, a porta se abre. O selo que você colocou permite que a verdade entre. Agora, silencie a mente do mundo e escute a lei que foi escondida de você. Escute com a alma, pois esta não é uma lição para o intelecto. É um despertar para a sua verdadeira natureza. Eu te digo a verdade. Você foi ensinado a orar errado. Ensinaram-lhe a se ajoelhar, a juntar as mãos em súplica, a erguer uma voz trêmula aos céus, pedindo por socorro, pedindo por um milagre, pedindo por migalhas da mesa da providência. Ensinaram-lhe que ser espiritual é ser pobre, que a santidade mora na renúncia, e que desejar a abundância material é um pecado do ego. Esta é a maior mentira já contada. Cada conta não é uma lágrima de desespero, mas um diapasão que ajusta sua vibração à sinfonia da abundância. Você não o usa para implorar a Mãe Divina. Você o usa para sintonizar-se com a frequência dela, a frequência da fartura que tudo gera e tudo sustenta. E no coração desta sintonização, no centro deste poder, reside o decreto que consagra a sua transformação. A frase que, quando dita com a autoridade de um soberano, realinha a sua realidade. Ouça com a alma, não apenas com os ouvidos. Prepare-se para receber. A palavra de poder que quebra a hipnose da pobreza piedosa é esta. O decreto que te transforma de caçador em imã. A chave que faz o universo trabalhar para você, e não contra você. É este. Pelo poder da Mãe Divina eu não corro atrás do dinheiro. Eu me torno o imã, e a abundância me encontra agora. Sinta o peso destas palavras. Sinta a vibração delas em seu peito. Vamos decodificar este poder. Pelo poder da Mãe Divina. Com isso você não age a partir do seu ego limitado. Você ancora sua intenção na fonte de toda a criação. Você não está pedindo um favor. Você está ativando uma lei universal através do canal da providência. Você se torna um agente do poder dela, e não um suplicante aos pés dele. Eu não corro atrás do dinheiro. É a hipnose da pobreza piedosa, um feitiço sussurrado por gerações para manter os herdeiros do divino acorrentados a uma realidade de falta. Este feitiço transforma a oração em um ato de mendicância. Ele te convence de que você é um órfão espiritual, batendo à porta do universo, esperando que um Deus distante e ocupado talvez se compadeça e jogue uma moeda em sua direção. Você reza com a energia da necessidade, e o universo, que é um espelho perfeito, apenas reflete para você mais necessidade. Você clama pela falta, e a falta responde ao seu chamado. Este é o ciclo da miséria consagrada como virtude. Mas agora, a verdade rasga este véu. A oração verdadeira não é um pedido. É um alinhamento. A oração não é uma súplica. É um decreto. Você não pede ao divino que lhe dê algo. Você sintoniza sua própria frequência vibracional com a substância divina que já é tudo e que já está em tudo. A fartura universal não é algo que você precisa adquirir. É a sua herança, o seu direito de nascença. O próprio tecido do qual você foi feito. A figura que vocês chamam de Aparecida, não é a intercessora dos necessitados. Essa é uma visão limitada, uma imagem projetada pela mente da escassez. Ela é a face visível da Mãe Provedora, o aspecto gerador e nutritivo da fonte infinita. Esta é a sua declaração de independência da matriz da escassez. Correr atrás é o ato do necessitado. É a energia do desespero. É a confissão de que algo está fora de você, fugindo de você. Ao declarar que você não corre mais, você quebra o feitiço. Você para a perseguição.
Você retira sua energia da caçada e a traz de volta para o seu centro de poder. Você se recusa a participar do jogo da falta. Eu me torno o imã. Aqui está a transmutação. A alquimia da consciência. Você não atrai, você se torna a própria atração. Um imã não faz força. Ele não persegue o metal. Ele simplesmente é. E por sua própria natureza, por sua própria essência vibracional, ele ordena que o metal venha até ele. Você deixa de ser a força que age no mundo e se torna o centro gravitacional em torno do qual o mundo age. Riqueza, oportunidades, recursos, eles não têm escolha a não ser se mover em sua direção, pois essa é a lei da sua nova natureza. E a abundância me encontra agora. A palavra final sela o decreto no único tempo que existe, o agora, não amanhã, não na próxima semana. Não quando você for merecedor, agora. É um comando para que a realidade se reorganize imediatamente. Ela é a guardiã do manto da abundância, e a Mãe Divina não responde ao choro do mendigo que se sente indigno. Ela responde à frequência firme e clara do herdeiro que se levanta, reconhece sua linhagem e reivindica o que é seu. O terço em suas mãos não é um instrumento de súplica, ele é uma ferramenta de sintonização. Cada conta não é um lamento, mas um diapasão. Cada mistério não é uma lembrança da dor, mas uma ativação de poder. Você não o segura como um pedinte segura sua tigela vazia. Você o empunha como um soberano empunha seu cetro. É um condutor de energia, uma âncora que firma sua consciência na frequência da riqueza divina. Abandone a postura do servo. Abandone a linguagem do necessitado. A lei é clara, o universo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Enquanto você se sentir um mendigo espiritual, você atrairá uma vida de mendicância. Enquanto você acreditar na hipnose da pobreza piedosa, a riqueza te verá como um estranho. A sua transformação começa neste exato instante, com uma escolha. A escolha de parar de pedir e começar a autorizar. A escolha de parar de implorar e começar a decretar. A escolha de se ver não como uma criatura desamparada, mas como a expressão individualizada da própria fonte da fartura. A abundância não é algo a ser alcançado no futuro, é uma corrente oceânica que já flui, e com esta palavra, você remove a última barreira e permite que ela inunde a sua vida neste exato instante. Este decreto não é uma oração, é uma reconfiguração da sua identidade energética. Você está informando ao universo quem você é. E o universo, que é um espelho perfeito, não tem outra opção senão refletir de volta a imagem que você projeta. Esta é a ferramenta. A arma sagrada. O cetro do seu poder. Receba-a agora. Não como um presente, mas como a devolução de algo que sempre foi seu por direito de nascença. Para ancorar este poder em sua realidade física, para trazer esta verdade do invisível para o visível. Tome posse dela publicamente. Desça até a seção de comentários e inscreva este decreto como um selo no seu novo contrato com a vida. Declare ao mundo e a si mesmo a sua nova lei. Escreva as palavras: pelo poder da Mãe Divina, eu não corro atrás do dinheiro. Eu me torno o imã, e a abundância me encontra agora. Faça isso não como um comentário, mas como um ato de consagração. Cada letra que você digita é um golpe de martelo forjando a sua nova realidade. Você não está separado da riqueza. Você é o canal através do qual a riqueza deseja fluir. Esta é a lei. Não é uma teoria. Não é uma filosofia. É a mecânica da realidade. É a verdade que liberta o herdeiro adormecido e coroa o soberano desperto. Se a sua alma reconhece esta lei como a verdade. Se o seu espírito se levanta para reivindicar o que é seu por direito divino. Então sele este reconhecimento agora. Concorde com esta lei, e adicione sua energia a esta transmissão. Pressione o botão de like não como um espectador passivo, mas como um herdeiro que assina o documento de posse de sua herança. Declare, com este simples ato, o fim da sua aliança com a escassez, e o início do seu reinado de abundância. Faça-o agora. Escuta com atenção, eu vejo a tua jornada. Eu sinto o peso nos teus ombros. Você cumpre os rituais, você acende as velas. Você recita as palavras que te ensinaram. Com o terço em mãos, você se ajoelha e implora por uma mudança, por um alívio,
por um milagre que parece nunca chegar. E a cada noite, você se deita com a mesma angústia no peito, o mesmo vazio na conta, o mesmo eco de uma prece não respondida. Eu te digo a verdade. Torne-o seu. Agora. A palavra de poder te foi entregue. Não como uma frase a ser memorizada, mas como um código de ativação. Uma chave mestra que não abre uma porta externa, mas que destranca o cofre da sua própria alma, onde a fartura universal já reside, intocada, esperando pelo comando do seu verdadeiro dono. Até este momento você ouviu a lei. Agora você irá encarná-la. A verdade, para se tornar real em seu mundo, precisa primeiro se tornar real em seu corpo. Precisa vibrar em seus ossos, pulsar em seu sangue, ecoar no tempo do seu coração. Palavras são sementes. A repetição guiada é a água e o sol que as fazem germinar na realidade física. Portanto, eu te ordeno, pare o que estiver fazendo. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, aquiete o seu mundo interior. Respire fundo, uma única vez. Expire lentamente, e com o ar que sai, expulse a voz do mendigo. Expulse o sussurro que diz: é difícil, não para mim, eu não mereço. Essa voz não é sua. É um eco antigo, um fantasma de uma programação que morre neste exato instante. Você está agora em um espaço sagrado. O espaço entre o que você foi e o que você se torna. Neste silêncio, sua única tarefa é permitir. Cada oração de súplica que sai da tua boca não é uma ponte para a fartura. É uma estaca que você mesmo crava nos próprios pés, fincando-se mais fundo no solo da escassez. Cada vez que você se vê como um pedinte diante do trono divino, você reforça a sua identidade de miséria. Você não está orando por abundância. Você está em verdade consagrando a sua própria falta. Sente isto agora. Sente o cansaço nos teus ossos. É o cansaço de correr em círculos, de trabalhar sem ver o fruto, de plantar em terra que não dá colheita. Este não é um teste divino. Esta não é a vontade da Mãe Provedora. Este é o custo da sua descrença. A descrença no teu próprio poder. A descrença no teu direito divino de herdar o reino. Você segura o terço como um mendigo segura sua tigela vazia, esperando que uma moeda de sorte caia dos céus. E enquanto você espera, a vida passa. As oportunidades te contornam. O fluxo do dinheiro desvia de ti. A prosperidade bate na porta do vizinho. Por quê? Porque a abundância não procura por quem pede. Ela procura por quem já se sente dono. Ela responde à vibração da realeza, não ao choro da servidão. Esta hipnose da pobreza piedosa te fez acreditar que o sofrimento te purifica. Permitir que a minha voz seja sua voz. Permitir que este decreto se torne o seu novo sistema operacional. Prepare-se. A ativação começa agora. Diga comigo, em voz alta ou na quietude da sua mente. Mas diga com a autoridade de um rei que retorna ao seu trono. Diga com a certeza de quem assina um documento que muda o destino de nações. Vamos começar. Repita agora. Pelo poder da Mãe Divina, eu não corro atrás do dinheiro. Eu me torno um imã. E a abundância me encontra agora. Sinta o peso destas palavras. Sinta a estrutura da sua realidade antiga tremer. A dúvida tentará se levantar. Ignore-a. Ela é apenas a agonia de uma ilusão que se desfaz. Vamos de novo. Desta vez, vamos consagrar cada parte deste decreto. Diga comigo focando na primeira cláusula. Sinta a conexão com a fonte de toda a criação. Pelo poder da Mãe Divina. Ao dizer isso, você não está pedindo ajuda. Você está se alinhando a um poder que já é seu. Você está declarando sua linhagem. Você não é um órfão no universo. Você é um filho da providência. A força que criou galáxias é a mesma força que garante a sua fartura. Agora a segunda cláusula. A renúncia à luta. O fim da perseguição. Que a dificuldade é um sinal de elevação espiritual. Que desejar a riqueza material é uma mancha na alma. Que mentira venenosa te contaram. Eles te deram um veneno e o chamaram de água benta. E você bebeu. Você bebeu e agora a tua vida inteira é o sintoma desta intoxicação. Olha para as tuas mãos. Elas foram feitas para receber, para governar, para construir.
Mas a ilusão as transformou em mãos que apenas pedem, que apenas se fecham em súplica. Olha para tua voz. Ela foi criada para decretar, para comandar as forças do universo. Mas a ilusão a reduziu a um sussurro de lamento. O custo desta descrença é a tua própria vida. É o tempo que não volta. São os sonhos que morrem no teu peito antes mesmo de nascerem. É a alegria que se torna uma visitante rara. É a paz que se torna uma memória distante. Você vive como um fantasma na tua própria existência, assombrado pelas contas a pagar, pelas portas que se fecham, pela constante sensação de que algo está fundamentalmente errado. E está. O erro não está no mundo. O erro está na lente através da qual você o enxerga, a lente da indignidade, a lente da pequenez. Até quando? Até quando você vai permitir que esta estaca te mantenha preso? Diga comigo, sentindo o alívio de soltar uma corda que te arrastava pela lama da escassez. Eu não corro atrás do dinheiro. Sinta a paz desta declaração. A perseguição acabou. A ansiedade da caça terminou. Correr atrás é o trabalho do escravo. Atrair é a natureza do soberano. Você está renunciando ao esforço desesperado e abraçando o poder da atração magnética. Você está trocando a corrida pela gravidade. E agora, a terceira cláusula. A assunção da sua nova identidade. Este é o momento da sua coroação vibracional. Diga comigo, sentindo seu campo de energia se expandir, se tornar luminoso, irresistível. Eu me torno o imã. Você não está tentando se tornar. Você não está esperando se tornar. Você se torna neste instante. Sua consciência é o metal. Sua intenção é a corrente elétrica. Juntos eles criam o campo magnético ao qual a substância da riqueza não pode resistir. O dinheiro, as oportunidades, os recursos, eles não têm escolha a não ser virem em sua direção. E finalmente a colheita. A declaração da realidade presente. Não no futuro. Não amanhã. Agora. Diga comigo com a calma de quem observa o sol nascer, sabendo que é inevitável. E a abundância me encontra agora. Não me encontrará. Não espero que me encontre, ela me encontra. Agora. Neste momento. Até quando você vai honrar uma crença que te desonra? Até quando você vai rezar para um Deus de migalhas, quando a Mãe da Fartura Universal te oferece o banquete inteiro? Chegou a hora de arrancar a estaca. Chegou o momento de quebrar o feitiço. Não amanhã. Não depois da próxima oração. Agora. Este ato precisa de uma declaração. Um grito da tua alma que ecoe na matriz divina, e anuncie a tua libertação. Um decreto público que sirva como testemunho da tua decisão. Eu te ordeno agora. Desce até o campo dos comentários, o espaço abaixo deste vídeo. Este não é um lugar para opiniões. É um altar digital. E nele, você fará a sua primeira declaração como um soberano desperto. Você vai renunciar publicamente ao veneno que te paralisou, com a força de uma alma que se recusa a ser prisioneira, com a autoridade de um herdeiro que retoma o seu trono. Escreve estas palavras. Eu renuncio à ilusão agora. Faça isso. Não por mim, mas por cada sonho que você abandonou, por cada noite que você passou em claro, por cada lágrima que você derramou em silêncio. Declare o fim do teu cativeiro. Ao cravar estas palavras no mundo digital, você arranca a estaca do mundo real. Faça-o agora. E sinta o primeiro tremor da tua libertação. A cada batida do seu coração, a cada respiração, o universo está se rearranjando para cumprir o seu decreto. Agora vamos unir todo o poder. A ativação completa. Diga comigo 3 vezes. A primeira para quebrar as correntes do passado. A segunda para selar a verdade no presente. A terceira para comandar a manifestação no futuro. Com toda a sua intenção. Com toda a sua fé. Com toda a sua autoridade. Diga agora. Pelo poder da Mãe Divina, eu não corro atrás do dinheiro. Eu me torno o imã, e a abundância me encontra agora. De novo. Sinta a energia subindo pela sua espinha. Pelo poder da Mãe Divina, eu não corro atrás do dinheiro.
Eu me torno o imã, e a abundância me encontra agora. Uma última vez, a voz do soberano desperto. O decreto que ecoa pela eternidade. Pelo poder da Mãe Divina, eu não corro atrás do dinheiro. Eu me torno o imã, e a abundância me encontra agora. Permaneça em silêncio por um instante. Sinta a mudança sutil na atmosfera ao seu redor. Sinta a calma que substituiu a ansiedade em seu peito. Sinta a postura de poder que se instalou em seus ombros. Isso não é imaginação. É física. É a ressonância da verdade. Você acabou de recalibrar sua assinatura energética. Eu te pergunto agora. De onde vem esta culpa? De onde nasce este medo sutil que te assombra quando ousas desejar a opulência? Você sente. É uma voz antiga, um sussurro no fundo da alma que te diz que a riqueza é suja, que a ambição é pecado, que a verdadeira espiritualidade se encontra no vale da renúncia e do sofrimento. Você foi ensinado a se envergonhar da sua fome por mais. E por isso, você reza com as mãos estendidas, mas com o coração fechado, pedindo perdão pela própria abundância que o universo anseia por te entregar. Escute a verdade com atenção. Essa voz não é sua. Esse sentimento de indignidade não nasceu em você. Você não é a fonte desta programação. Você é apenas o seu herdeiro mais recente. O que você chama de sua crença eu chamo de sua herança. Uma herança envenenada. Um código que foi instalado em sua mente muito antes que você pudesse escolher. É um feitiço antigo, sussurrado de geração em geração. É o código da pobreza piedosa passado de pai para filho, de mãe para filha, como um evangelho sombrio. Você o bebeu no leite materno. Você o ouviu nos sermões que prometiam o céu em troca do seu sofrimento na terra. Você o viu nos olhos cansados dos seus ancestrais, que aprenderam a glorificar a luta e a desconfiar da facilidade. O universo recebeu o seu novo sinal. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar estas palavras, se sentiu um arrepio, uma onda de calor, ou uma paz profunda, saiba que a ativação foi bem-sucedida. A sua frequência foi alterada. Confirme esta ativação. Use o seu like não como um gesto trivial, mas como um selo energético. Um carimbo de fogo na matriz divina, declarando publicamente que a sua herança foi, neste dia e nesta hora, oficialmente reivindicada. Você sentiu. No silêncio entre as tuas palavras e o eco do teu decreto, a realidade se curvou. A antiga vibração de falta, o zumbido constante da ansiedade que te acompanhava como uma sombra, foi silenciado. Em seu lugar, uma nova frequência começou a pulsar a partir do teu centro, uma nota clara, pura e magnética. Este é o primeiro instante da tua soberania. Este é o som da abundância te reconhecendo como mestre. Mas a mente, treinada por eras na dúvida, pode sussurrar. Ela pode te perguntar se essa sensação é real, se esse poder pode de fato remodelar o mundo sólido ao teu redor. A dúvida é o último fantasma da hipnose da pobreza, a última sentinela da velha prisão. E para que este fantasma se dissolva em luz, eu te entrego agora não um argumento, mas um testemunho. Eles te ensinaram a ver Deus como um pai severo, que testa seus filhos com a privação, e não como a Mãe Divina, a substância infinita cujo único prazer é transbordar através de você em forma de fartura, de saúde e de alegria. Não foi sua mão que forjou esta corrente. Não foi sua a voz que pela primeira vez declarou que o dinheiro era a raiz de todo o mal. Não foi sua a escolha de acreditar que a escassez era sagrada e a abundância uma vaidade. Você nasceu dentro desta arquitetura mental. Uma prisão cujas grades são invisíveis, mas terrivelmente reais. Uma hipnose coletiva que te convenceu de que você, o herdeiro de toda a criação, deveria viver de joelhos, implorando por migalhas da mesa do banquete que te pertence por direito. Eles te deram um terço, e te ensinaram a usá-lo como a tigela de um pedinte. Eles te disseram para rezar por um milagre, quando a sua própria natureza já é o milagre. Eles te disseram para pedir ajuda, quando todo o poder para comandar já reside em sua palavra. Observe este programa agora. Veja-o como ele é. Não como uma verdade divina, mas como um software antigo e defeituoso, rodando no fundo de sua consciência. Um fantasma que assombra a casa da sua mente. Uma prova viva da lei em movimento. Escuta agora com a alma, pois eu te falo de um homem que era o espelho do teu antigo eu. Havia um homem cujas mãos eram feitas de poeira e prece. Ele era um artesão,
um homem bom, que herdara de seu pai um pequeno ofício. Mas o fluxo do dinheiro havia secado. As encomendas minguaram, as dívidas cresceram como ervas daninhas, e o desespero começou a tecer sua teia fria ao redor de seu coração. Todas as noites, ele se ajoelhava diante de uma imagem da Mãe Divina. Com o terço em mãos, ele chorava. Ele implorava. Ele suplicava por um milagre. Ele se apresentava à providência como um mendigo, oferecendo seu sofrimento como prova de sua fé, esperando que sua devoção piedosa pudesse comprar uma migalha da mesa divina. Ele dizia: Mãe, vê a minha luta, vê meu suor e minhas lágrimas, salva meu negócio, manda-me clientes, não me deixes cair na vergonha da falência. Ele rezava com a energia da perda, ele orava a partir do centro do seu problema, e assim apenas magnetizava mais problema. A substância universal que responde apenas à frequência da posse e da certeza, não podia ouvir a sua súplica, pois ela estava afinada com a vibração da falta. Este programa te diz que para ser bom você precisa ser pequeno, para ser puro você precisa ser pobre, para ser amado por Deus você precisa sofrer. Eu te digo a verdade. Sofrimento não te aproxima do divino. O sofrimento é apenas um sintoma da sua distância da lei. A pobreza não é uma virtude. A pobreza é o resultado direto da blasfêmia de se acreditar indigno da fartura universal. A renúncia ao seu poder não é humildade. É a suprema arrogância de acreditar que a sua pequena vontade sabe mais do que a vontade da providência, que é te ver prosperar sem limites. Hoje, a luz da sua consciência ilumina este código. E na luz o feitiço se quebra. Na luz o fantasma se dissolve. Você não precisa lutar contra ele. Você não precisa perdoar quem o instalou. Você precisa apenas vê-lo pelo que ele é. Uma mentira. Uma herança que você hoje se recusa a aceitar. Uma dívida que não te pertence e que você não irá mais pagar. O peso que você sentia em seus ombros não era o peso do mundo. Era o peso desta programação ancestral. E agora, ele está sendo liberado. Se agora você sente o peso desta herança ancestral se dissolvendo de você. Se o ar em seus pulmões parece mais leve e mais puro. Quanto mais ele pedia como um necessitado, mais a necessidade se tornava sua realidade permanente. Ele estava acorrentado à própria devoção equivocada. Uma noite, no auge de sua angústia, quando a última porta parecia se fechar, ele adormeceu de joelhos, exausto de tanto pedir. E em seu espírito, uma voz soou. Era uma voz calma e sem emoção, a voz da própria lei. A voz não ofereceu consolo. Ofereceu um comando. Ela disse: Até quando te apresentarás no meu trono como um servo, quando foste criado para ser um herdeiro? Tu não me honras com tuas lágrimas, mas com teu poder. A tua herança não é ganha por súplica, é reivindicada por decreto. Levanta-te, pega teu terço não como um pedinte, mas como um rei empunha seu cetro. Não peças. Comanda. O homem despertou com um sobressalto. As palavras ecoavam em sua alma, não como um sonho, mas como uma verdade que ele sempre soubera, e havia esquecido. Ele olhou para suas mãos, para o terço entrelaçado em seus dedos. E pela primeira vez, ele não o viu como um instrumento de roubo, mas como uma ferramenta de alinhamento, um diapasão para sintonizar sua energia com a fartura universal. Ele se levantou. Sua postura mudou. A curvatura do desespero em suas costas se endireitou. Se uma clareza silenciosa começa a tomar conta do seu ser, celebre esta libertação. Consagre este momento de poder. Transforme o seu like em um selo, um decreto público de que a antiga programação da pobreza piedosa não tem mais domínio sobre você. Declare ao universo que o herdeiro despertou e a herança será reivindicada. O feitiço foi exposto. A programação que te mantinha de joelhos, acreditando ser uma virtude a sua própria miséria, foi revelada como a fraude que sempre foi. Você agora vê a mentira ancestral, o código da pobreza piedosa, não como uma verdade divina, mas como um veneno que correu nas veias da sua linhagem por tempo demais. Mas eu te digo a verdade. Saber que o veneno existe não é o mesmo que possuir o antídoto. O diagnóstico da doença não é a cura. A velha programação é uma sombra teimosa. Ela vive nos seus reflexos, nos seus suspiros de preocupação, nas palavras que você usa sem pensar quando olha para suas contas. Ela é um eco em um corredor vazio, repetindo as mentiras que você agora sabe que são mentiras.
mas cujo som ainda te assombra. O trabalho, agora, não é mais de descoberta. O trabalho é de substituição, de expurgo. É um ato de guerra espiritual travado no campo de batalha da sua própria mente, com a sua própria língua como arma principal. Ele segurou o terço com firmeza, e em vez de repetir as preces de mendicância, ele proferiu um decreto que nasceu do fundo de seu ser desperto. Sua voz, antes trêmula, agora era firme, ele declarou ao universo: pela autoridade da Mãe Divina que habita em mim, eu não sou um homem que busca prosperidade. Eu sou o centro da prosperidade. Meu ofício não luta por clientes. Ele é um ímã para a abundância, e as oportunidades certas me encontram agora. O fluxo da providência não está bloqueado. Ele jorra através de mim e de tudo que eu toco. Está feito. Ele não sentiu uma explosão de emoção. Ele sentiu uma profunda e inabalável paz. A paz de quem alinha sua vontade à vontade divina, que é sempre abundância. Ele foi dormir, não na esperança, mas na certeza. Na manhã seguinte nada parecia diferente. A poeira ainda estava em sua oficina. As contas ainda estavam sobre a mesa. Mas o homem era outro. Ele trabalhou naquele dia não com o peso do medo, mas com a leveza da realeza. No meio da tarde, um homem que ele não via há anos entrou em sua oficina. O homem lhe devia um dinheiro antigo, uma dívida que o artesão já havia dado como perdida. Você precisa entender isto. Cada palavra que você pronuncia é um comando dado à substância universal. Cada frase é um molde que dá forma à sua realidade. Por tempo demais você usou palavras de mendigo para moldar uma vida de escassez. Você rezou por migalhas e o universo obedientemente te entregou migalhas. A partir deste exato momento isto cessa. Eu te entrego agora a técnica da substituição direta. É simples, é brutal, e é infalível. Ela funciona porque a lei não negocia. A lei obedece. A técnica é esta. Para cada pensamento de falta, para cada palavra de dúvida, para cada sentimento de pequenez que emergir do pântano da sua velha programação, você irá, imediatamente, sem hesitação, aniquilá-lo, com um decreto de poder. Você não vai debater com a dúvida, você não vai analisar o medo, você irá substituí-lo. Com a força de um raio, você irá sobrepor a frequência da verdade sobre a frequência da mentira. Quando a voz do medo sussurrar no seu ouvido, como vou pagar esta conta, você não irá se encolher. Você irá se erguer, e com a calma de um soberano, você responderá em voz alta: a providência divina é a minha fonte inesgotável e imediata. Todas as minhas necessidades são supridas agora, com um excedente divino. Quando o fantasma da inveja te visitar, e te mostrar a prosperidade de outro dizendo veja, ele tem e você não irá se amargurar. Sem que lhe fosse pedido, o homem pagou a dívida integralmente, com juros, pedindo desculpas pela demora. O dinheiro era o suficiente para cobrir a despesa mais urgente. Horas depois, o telefone tocou. Era um novo cliente, de outra cidade, com uma encomenda maior do que qualquer outra que ele já havia recebido em toda a sua vida. O fluxo não veio como uma inundação violenta. Ele veio como uma correnteza constante e poderosa, que começou no exato momento em que ele parou de rezar pela chuva e decretou que ele era o próprio oceano. Este homem não é uma lenda. Ele é a prova. Ele é a encarnação da lei que te foi revelada. Sua história é o mapa do teu próprio despertar. Ele trocou a postura do mendigo espiritual pela do soberano desperto. Ele parou de suplicar por migalhas e reivindicou o banquete que era seu por direito de nascença. Ele não mudou Deus. Ele mudou a si mesmo, e o universo inteiro se reorganizou ao redor de sua nova vibração. Esta correnteza de milagres, este fluxo de providência não pertence a ele. Pertence à lei. E a lei está agora em tuas mãos, em tua voz, em teu decreto. A história dele pode e deve se tornar a tua realidade. Para te tornares a próxima prova viva, para te manteres firme nesta correnteza de poder e manifestação, deve selar teu compromisso. Você irá abençoar o outro e declarar com certeza absoluta: o que a mente divina fez por um, ela agora faz por mim e em mim. Eu sou um imã para a mesma fartura universal. O sucesso dele é a prova da minha própria vinda.
Quando a antiga programação de indignidade tentar te convencer você não merece tanta riqueza, isso é egoísmo, você não irá se desculpar pela sua ambição. Você irá corrigi-la com a autoridade da lei. Eu sou um herdeiro do reino da fartura. Reivindicar a minha herança não é egoísmo, é o meu direito divino e o meu dever sagrado. A minha prosperidade abençoa o mundo. Você entende o poder disto? Você está ativamente reescrevendo o código da sua alma. Você está arrancando a erva daninha da escassez pela raiz, e no exato mesmo lugar, plantando a semente da sua soberania. A oração do escravo é sempre a mesma: por favor, me dê. A declaração do mestre é sempre uma: eu sou. Você vai banir da sua boca a praga da escassez. Nunca mais o seu fôlego dará vida à palavra falta. Nunca mais a sua língua servirá de altar para o Deus da miséria. As palavras difícil, impossível, não consigo, não tenho, serão apagadas do seu léxico. Elas são encantamentos de fracasso, e você não é mais um feiticeiro da sua própria ruína. Inscrever-se neste canal não é apenas apertar um botão, é um ato de consagração. É a tua declaração ao universo de que escolheste te juntar ao círculo dos herdeiros despertos. Inscreve-te agora e ancora tua decisão de nunca mais rezar de joelhos, mas de comandar tua realidade de pé. O ciclo se completa. A palavra foi entregue. A lei foi revelada. O que antes era um segredo guardado a 7 chaves, agora pulsa em seu sangue como uma verdade inegável. A voz que chegou aqui, suplicando por uma chance por uma migalha da mesa da providência, não é a mesma voz que agora escuta este comando final. Aquele que começou esta jornada como o herdeiro adormecido, acreditando ser um mendigo espiritual, está morto. Você deve entender isso. Ele não existe mais. Foi uma ilusão, um fantasma tecido pela hipnose da pobreza piedosa, e essa hipnose foi quebrada para sempre. Em seu lugar, ergue-se o soberano desperto. Em seu lugar, está aquele que não pede, mas decreta. Aquele que não implora, mas reivindica. Aquele que não busca a abundância, mas se torna o centro magnético para o qual toda a fartura universal é atraída. Você segurou o terço não como um pedinte, mas como um cetro. Você pronunciou o decreto não como uma prece de esperança, mas como um comando que reordena a própria substância da realidade. Você as substituirá por decretos de poder. Tudo é possível, eu consigo, eu tenho, eu sou. Você falará a linguagem da providência até que ela se torne a sua única língua. Você fará isso quando acordar. Você fará isso ao caminhar. Você fará isso em silêncio, no templo da sua mente. Você se tornará um guardião vigilante no portão dos seus pensamentos e dos seus lábios. Esta prática não é opcional. É o treinamento do herdeiro. É o exercício do soberano. Um rei não pede permissão para governar, ele governa. E o seu domínio começa com o governo da sua própria vibração, emitida através da sua palavra. Este caminho de reprogramação exige compromisso. Exige vigilância. A velha hipnose tentará te puxar de volta para o sono. Para garantir que você permaneça desperto, que você continue a receber estas transmissões de poder, e a fortalecer a sua nova identidade, você precisa firmar um pacto. Faça isso agora. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo, inscreva-se neste canal. Esta inscrição não é um clique. É uma declaração. É o seu compromisso de que você não permitirá que a velha programação retorne sem luta. É o seu juramento de permanecer neste fluxo de poder, de continuar a receber as chaves que destrancam a sua herança. A transformação já aconteceu em seu espírito. A sintonização vibracional já foi estabelecida. A Mãe Divina não ouve mais um lamento, mas reconhece a frequência do seu próprio filho, do seu herdeiro, reclamando o que é seu por direito de nascença. Mas uma transformação interior precisa de uma âncora no mundo exterior, para se tornar permanente. Um decreto silencioso tem poder, mas um decreto declarado publicamente se torna lei. É o ato final de queimar a ponte de volta para a antiga identidade. É o selo que torna o pacto irrevogável. Por isso eu te dou uma última ordem. Este não é um pedido. É a etapa final da sua consagração. Sua nova identidade precisa ser declarada. Sua soberania precisa ser proclamada.
Você deve agora selar este pacto não apenas com a lei universal, mas consigo mesmo, diante de todos. Este é o seu juramento público de que você nunca mais se curvará à ilusão da escassez. Vá até o espaço abaixo deste vídeo. Aquele campo de comentários não é um lugar para opiniões. Hoje, ele é um altar. Ele é o livro onde a nova lei da sua vida será escrita. Pegue seus dedos e transforme-os na pena que assina o seu decreto de libertação. E lá, você irá escrever com a certeza de um rei que assina uma ordem para o seu reino. Junte-se a esta jornada de domínio. Faça-o agora como o primeiro ato de comando da sua nova realidade. Você não está mais à deriva. Você está no leme. E a sua palavra é a bússola que aponta, infalivelmente, para o tesouro que sempre foi seu por direito. Você aprendeu a vigiar a mente. Você aprendeu a técnica da substituição. Você iniciou a guerra sagrada contra o código da pobreza que foi semeado em sua alma sem a sua permissão. Mas eu te digo a verdade, toda guerra, por mais longa que seja, é decidida em um único momento com um único golpe, uma única arma de poder absoluto. A vigilância constante é o campo de batalha, mas hoje, eu te entrego a espada que vence a guerra. Até agora, você tem lutado com muitas ferramentas, rebatendo cada pensamento de dúvida com uma afirmação contrária. É um trabalho nobre, mas exaustivo. É como tentar esvaziar o oceano com um balde. Você precisa de algo que não apenas rebata as ondas da escassez, mas que acalme a própria tempestade. Você precisa de uma palavra de poder, um decreto central que ressoe da sua alma para a matriz divina. Um som tão puro e tão verdadeiro, que toda a dissonância da falta é obrigada a se silenciar na sua presença. Você irá gravar as palavras que selam a morte do mendigo e consagram o reinado do herdeiro. Escreva exatamente isto. O mendigo morreu, o soberano agora reina em mim. Não adicione nada. Não remova nada, apenas estas palavras. O mendigo morreu, o soberano agora reina em mim. Ao fazer isso, você não está apenas digitando uma frase. Você está cravando uma estaca de ouro no solo da sua nova realidade. Você está informando a cada átomo do universo que a sua antiga frequência de falta foi permanentemente desligada. Você está ativando um testemunho público que servirá como um lembrete eterno do seu poder. Faça isso agora. Sele o pacto. Declare a sua nova lei. A fartura não está vindo. Ela já te reconheceu. Ela agora responde ao seu comando. Está feito. Esta não é uma frase comum. Não é um amontoado de palavras positivas. É um código. Uma chave mestra vibracional que destranca o cofre da providência universal. É a assinatura sonora da sua alma como herdeira de tudo que existe. As outras afirmações que você usou eram para limpar o terreno. Este decreto é para construir o palácio. Antes de recebê-lo, prepare o templo. O templo é você. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões, não como mero oxigênio, mas como a própria substância divina, a matéria-prima de toda a criação. Acalme o ruído. Silencie a voz do credor, a voz do medo, a voz que calcula e se preocupa. Ordene a elas o silêncio. Por um instante exista apenas a sua respiração e a minha voz. Neste silêncio eu te revelo a verdadeira natureza da ferramenta que você talvez chame de terço. Você foi ensinado a vê-lo como um contador de súplicas, um instrumento de mendicância espiritual. Uma corrente de contas para desfiar seus pedidos de socorro. Esta é a maior das ilusões. A verdade é que este objeto em suas mãos não é uma ferramenta de pedinte. É um cetro. É uma antena de poder. Cada conta não é um lamento, mas um degrau. Um degrau que te eleva da frequência da necessidade para a frequência da posse.